Olá família, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, qual o óleo mais indicado para cozinhar? Muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação a isso. Seriam os óleos vegetais hidrogenados, o óleo de soja, de milho, de girassol, de algodão, de canola, os mais indicados, os mais saudáveis? Ou o azeite? O azeite é saudável, não seria uma opção interessante para cozinhar? E a manteiga? Será que pode ser utilizada? A banha de porco, o óleo de coco, qual o mais indicado? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. E ao final do vídeo eu vou falar qual óleo eu utilizo na minha casa. Bom, eu quero começar essa discussão do pior para o melhor. E disparadamente o pior óleo que você pode utilizar é também o mais consumido, principalmente aqui no Brasil, e o mais difundido, que são os óleos vegetais hidrogenados. Soja, milho, canola, girassol, algodão. Esses óleos têm vários problemas, mas tem uma vantagem, que é o preço. É disparadamente o óleo mais barato de todas as opções que nós temos aqui. Mas preço não é tudo, a sua saúde pode sair muito mais caro depois. E esses óleos são definitivamente deletérios para a sua saúde. Ele tem vários problemas. Primeiro, o fato de ser hidrogenado. As pessoas acham que o óleo de soja, por exemplo, se espreme a semente da soja, se retira o óleo, se invasa e se vende. Não é assim. Ele precisa sofrer um processo conhecido como hidrogenação parcial, se coloca aqui um catalisador metálico, geralmente o níquel, e hidrogênio. Então isso altera as moléculas do óleo, faz com que ele dure mais tempo na prateleira do supermercado, mas também cria isômeros trans, que é a famosa gordura trans. Então esse óleo aqui, por exemplo, que é de soja, ele não é óleo de soja, ele é um óleo parcialmente hidrogenado. Então, a gordura trans é sabidamente inflamatória, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de AVC, é tudo de ruim para você. Não bastasse isso, para retirar o óleo da semente, se usa solventes orgânicos, principalmente o tolueno, usado ali para fazer gasolina. Outro problema dos óleos vegetais hidrogenados é o excesso de ômega 6. Então a proporção de ômega 6 para ômega 3 deve ser ali no máximo de 3:1. Aqui chega a 14:1. E muito ômega 6 é pró-inflamatório, aumenta a inflamação, porque o ômega 6 participa ali da cascata inflamatória do ácido araquidônico, então é muito ômega 6. E talvez o maior problema dos óleos vegetais hidrogenados é o fato de serem poliinsaturados. E quando você coloca na panela, quando você aquece, ele altera a configuração dos ácidos graxos e forma mais isômeros trans, mais gordura trans. Apesar do ponto de fumaça ser mais alto que o dos outros óleos, por ser insaturado, ele tem esse problema. Ele degrada, ele cria, ele oxida mais do que os outros óleos. Então, definitivamente, não recomendo os óleos vegetais hidrogenados, principalmente o de canola. É disparadamente o pior óleo, porque a canola tem uma substância conhecida como ácido erússico, que é um veneno para a sua saúde. E quando você aquece o ácido erússico, ele fica ainda pior. Ele se transforma no seu isômero trans, o ácido bracídico, que é o transbracídico. Um veneno 2 vezes pior. Então, não use em nenhuma hipótese os óleos vegetais hidrogenados. Aí você vai me perguntar, mas qual a minha opção? Bom, nós temos aqui algumas. O azeite. Será que é interessante cozinhar com azeite? Eu fiz um vídeo sobre azeite. O azeite é anti-inflamatório, é antioxidante, tem vitaminas, é um alimento riquíssimo, desde que consumido a frio. O azeite não deve ser aquecido, porque ele é um ácido monoinsaturado, que é o ácido oleico, conhecido como ômega 9. Ele é muito saudável, extremamente anti-inflamatório para o nosso corpo. Mas quando você aquece esse óleo, ácido oleico, ele se transforma em ácido elaídico, que é o isômero trans do ácido oleico, né? O ácido transelaídico. Então não se deve fritar, cozinhar com azeite de oliva. Ah, mas em nenhuma hipótese. É possível, eu, por exemplo, faço o meu famoso bacalhau com azeite, mas ele deve ser muito controlado a sua temperatura. A temperatura deve ser ali preferencialmente abaixo de 80 graus. Então é muito difícil cozinhar com o azeite sem transformar no ácido elaídico.
Então, para fritar, nem pensar, porque a fritura requer uma temperatura maior. É possível alguns pratos ali, geralmente para finalização de pratos, você pode utilizar. Depois nós temos a outra opção, que é a manteiga. A manteiga é um alimento interessante. Manteiga, não é margarina, viu, pessoal? A manteiga tem uma questão interessante, que ela é rica em ácido butírico, que é um triglicéride de cadeia curta. E o ácido butírico, não só o butírico, o propiônico e o acético, ajudam na proteção do nosso intestino, alimentam os nossos enterócitos, protegem o nosso intestino. E nós sabemos que muitas doenças começam ali no intestino. Então, o fato de ter ácido butírico é uma vantagem para a manteiga. Mas será que é interessante cozinhar com ela? É parecido com o azeite, ela também tem um ponto de fumaça baixo, não se pode cozinhar em temperaturas muito altas com a manteiga, então fritar nem pensar. Eu uso esporadicamente, eu gosto de fazer o meu omelete com manteiga, eu gosto de fazer alguns legumes, vegetais na manteiga, fica muito bom, mas a temperatura tem que ser muito baixa, muito controlada, porque o ponto de fumaça da manteiga também é baixo. Depois nós temos aí a gordura dos nossos avós, né? A famosa banha de porco, que deixa, na minha opinião, os alimentos muito saborosos. Aí nós começamos a entrar para os ácidos graxos saturados. Os ácidos graxos saturados, eles têm uma única ligação entre os carbonos, o que torna a molécula mais estável. É difícil se mover o hidrogênio de um lado para o outro num ácido saturado. Então, ele não forma tantos isômeros trans como os óleos vegetais hidrogenados, como é o caso do azeite, por exemplo. Então, ele é um óleo mais estável para cozinhar, mais seguro. Apesar de que eu nunca recomendo temperaturas muito altas para cozer alimentos. Todos os óleos degradam em algum grau. Aqui eles estão degradando menos, no caso do ácido graxo saturado, degrada menos. Então é uma opção interessante. Outra vantagem da banha de porco é o fato do preço. Não é tão barato quanto os óleos vegetais hidrogenados, mas é um valor acessível. Você consegue comprar aí ou fazer a sua própria, um valor bastante acessível. Aí as pessoas podem falar assim, mas o colesterol, tem colesterol, banha de porco. Não deixe de assistir os meus vídeos sobre colesterol. Essa história de colesterol é uma balela. Então, a banha de porco é uma opção sim interessante para cozinhar. Depois vem o óleo de coco, a gordura de coco. O óleo de coco é muito interessante também porque ele é uma gordura, são gorduras saturadas, mas de cadeia média, né? Que é o ácido láurico, o ácido cáprico, caprílico, capróico. E os ácidos graxos de cadeia média são ácidos graxos interessantes, eles são muito ricos, nutritivos, termogênicos, não são armazenados no corpo na forma de gordura, que é uma grande vantagem. Então é uma opção interessante, é um pouquinho mais caro, na verdade bastante mais caro, mas é uma opção bastante interessante o uso do óleo de coco como para fritura. Ele suporta bem a temperatura da panela, não degrada e é interessante. Uma dica importante com relação a todos os óleos é jamais reutilize os óleos. Eles degradam, mesmo os mais estáveis. Então o glicerol presente ali nos ácidos graxos se transforma em acroleína, sofre um processo de oxidação, forma-se peróxidos, forma-se isômeros trans. Então, quanto mais você usa o óleo, mais degradado ele fica. Esse aqui, esse pastel que nós compramos na rua aí, né, esses churros que é frito nos óleos, são os que mais degradam, mas todos eles degradam em algum grau. Então, utilizou o óleo, jogue fora. E qual que é o óleo que eu uso na minha casa? Bom, eu uso um pouco de todos, inclusive o óleo vegetal hidrogenado. Esse óleo eu uso para acender churrasqueira. É a única função que ele tem aqui em casa. Isso para acender churrasqueira é uma beleza, pega fogo igual gasolina. Às vezes cozinha com azeite, com a temperatura muito baixa. Às vezes usa manteiga, temperatura baixa também. Às vezes a banha de porco, meus filhos não gostam tanto do sabor, eu adoro. Mas o campeão aqui em casa definitivamente é o óleo de coco. É um óleo rico, nutritivo, suporta a temperatura e pode ser usado com tranquilidade. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Não deixem de compartilhar e eu espero vocês na nossa próxima conversa. Um abraço, pessoal.